Falei pra vocês no último vídeo como foi a minha experiência com a chupeta. A verdade é que a pior parte de usar chupeta, além do julgamento das outras pessoas, é a hora bendita de tirar a chupeta do seu filho. Por isso, nesse vídeo eu quero compartilhar 5 dicas sobre o uso da chupeta que podem facilitar na hora de tirar a chupeta do seu filho. Então, vem ver. 5 dicas para ajudar você na hora de tirar a chupeta do seu filho. Na verdade, são dicas de uso, então, se você já usa há 2 anos, está na hora de tirar, talvez elas não sejam mais tão úteis para você. Mas vamos aos passos. Primeira coisa importante, só de contextualizar, é que se você não sabe do que eu estou falando, veja o último vídeo, tá? Que eu falei sobre a minha experiência com a chupeta, para você não achar que eu estou estimulando as pessoas a usarem chupeta e não sair por aí me xingando nas redes sociais, porque eu sou uma pessoa legal, tá? Quando você começa a usar chupeta, umas coisas que você pode ter para facilitar a sua vida é ter várias chupetas, inclusive aquelas que brilham no escuro, né? Mas o mais importante é você ter chupetas ortodônticas, de marcas que são confiáveis, que são reconhecidas pelo Inmetro, porque afinal vai ficar na boca do seu filho o tempo todo, né? E você precisa minimizar os riscos, os problemas que elas causam para as crianças, porque a verdade é, não adianta você querer negar. A chupeta ela causa problemas para a fala e problemas para a dentição. O que você pode fazer para minimizar? Primeira coisa, lá no meu curso de gestante, quando eu fiz a primeira vez, tanto fonoaudióloga quanto odontopediatra falaram que o ideal é você tirar a chupeta até os 2 anos e meio. Então, a primeira coisa que você vai fazer, quando começou a dar a chupeta para o seu filho, coloque uma meta. Não deixe a meta em aberto, estabeleça uma meta. E nessa meta você vai começar a pensar, não, a partir de 1 ano eu vou fazer assim, a partir de 2 anos eu vou fazer assim, até 2 anos e meio acabou a chupeta. É importante você fazer isso porque você começa a você começa a se condicionar toda a casa, pai, mãe, avós, todas as pessoas que cuidam da criança a tirar a chupeta no momento certo. Se você não tirar a chupeta no momento certo, se você não se preparar psicologicamente para isso, há uma grande chance de você não tirar e você deixar até, como foi o meu caso, com 6 anos de idade. Mas então vamos para as dicas do uso. Se você tem esse foco, estabelece uma meta. Primeira dica para ter um processo de chupetização mais saudável. Primeira dica, estabeleça uma meta. Aqui a nossa meta era 2 anos e meio, acabou. Para conseguir essa meta com sucesso, minha segunda dica é, use o quanto você conseguir só para a criança dormir. A Manuela usou durante o dia por muito tempo, mas quando ela completou 1 ano, era só para dormir. A Ana Júlia, desde o começo, foi só para dormir. Isso ajuda a criança a entender, porque, gente, vamos combinar, a chupeta é para ajudar principalmente na hora de dormir, não é? De acalmar a criança para dormir. Então, vamos focar nisso, vamos tentar condicionar a criança nisso. Que se ela estiver usando durante o dia, ela começar a ficar muito agitada, existem outras formas de acalmá-la. Agora, para dormir, geralmente é mais tenso, a criança tem aquela questão do estresse, do sono, que às vezes ela não se entrega. Então, tente ter essa questão de usar só para dormir. E a terceira dica é, se a criança está usando só para dormir, na hora que ela dormir, você tira a chupeta. Ou seja, eu sei que a gente corre o risco de a criança acordar, mas se ela estiver num sono bem profundo, às vezes você tira a chupeta e a criança nem segura. Se você perceber que ela não está segurando, retire a chupeta dela para que ela possa só usar para pegar no sono e não para ficar a noite inteira com a chupeta. Tá? A quarta dica, que é muito preciosa, que as pessoas às vezes não gostam, mas para mim eu acho que foi fundamental nos 2 processos com as minhas filhas, não deixe a criança pendurada, não deixe a chupeta pendurada na criança o tempo inteiro. Não deixe várias chupetas à vista da criança. A criança tem que entender que a chupeta é uma coisa que o adulto dá. Não é ela que tem acesso à hora que ela quer. O máximo que pode acontecer é de madrugada, se ela acordar sozinha, ela pegar a chupeta, aquelas que brilham no escuro, e colocar na boca e voltar a dormir. Mas se você deixa a criança pendurada o dia inteiro, aquela chupeta pendurada na blusa, pendurada na roupa, pendurada na bolsa, pendurada em qualquer lugar, a criança, por que ela vai deixar a chupeta? Ela gosta? É gostoso? Eu não sei hoje, né, gente? Mas quando eu era criança eu gostava. Então vai ficar o dia inteiro chupando, tá certo? Tá no alcance dela. Agora, se você tirar do alcance dela, ela vai entender que é o adulto que manda naquele objeto e que ela não tem o controle disso. Isso é uma dica muito importante, porque na hora que você for tirar, a criança não vai saber onde a chupeta está para buscá-la. E a quinta é a questão de você ler e procurar um método que você acha que vai funcionar na sua casa. Aqui em casa, como eu sempre falo, as minhas filhas são muito diferentes. Então, a Manuela funcionou de um jeito e a Ana Júlia do outro. Com a Manuela, eu conversei e falei, filha, agora você é grande, você não vai mais usar chupeta. E ela aceitou. Ela teve dificuldade para dormir, mas ela nunca, assim, gritava pedindo a chupeta. Não, ela aceitou que ela não chupava mais chupeta. E o que aconteceu foi que ela demorou para pegar no sono nos primeiros dias, eu acho que demorou umas 2 semanas mais ou menos, mas ela nunca brigou e esperneou pela chupeta.
Ok, perfeito. O que eu fui fazer com a Ana Júlia? Eu nem liguei dela usar chupeta. Eu falei, vai ser igual, vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Que nada. Chegou na hora de falar para Ana Júlia que ela não ia chupar chupeta. Só faltou ela perguntar quem disse. Quem é você para mandar em mim? Brincadeira, ela não fez isso, mas não teve esse papo, entendeu? Não se aceitou isso. Então eu comecei a pesquisar algumas coisas e algumas pessoas que eu sigo no Instagram, que a gente tem essa amizade meio virtual, e uma delas comentou aqui que ela fez. Ela ralou a chupeta no ralador, e quando a criança foi pegar a chupeta, estava ruim a chupeta. Outras pessoas cortaram, então a chupeta estava ruim, a pessoa não queria, a criança não queria, e a própria criança rejeitou a chupeta. Eu não sei se funcionaria aqui em casa, eu nem tentei. Eu fui para uma outra técnica. Tem também a técnica do perder sem querer, né? Você some com a chupeta da criança, a criança não acha e ela vai esquecer. Foi assim que eu larguei a chupeta, mas eu tinha 6 anos de idade, né, gente? Então, não sei se considera 2 anos, 6 anos, a mesma coisa. E eu não gosto porque eu não minto para as minhas filhas de jeito nenhum. Então, eu não ia conseguir falar para Ana Júlia, eu perdi tua chupeta, não sei onde está. Alguém ia ter que esconder para mim para eu poder falar isso, porque eu realmente não gosto de mentir. E não ia mentir para elas. Então, o que eu fiz? Foi a opção de trocar por um presente. Acordei um belo dia e falei, Ana Júlia, você quer comprar um presente novo para você? Ela, eu quero um urso bem grandão. Eu falei, então, só que para a gente comprar, você vai ter que jogar a chupeta fora. É o nosso combinado. O que ela fez? Ela saiu correndo e jogou a chupeta no lixo. Então, no mesmo dia, primeiro, claro, pedi para tirarem a chupeta do lixo e lavarem e esconderem, caso eu precisasse dela. No mesmo dia, a gente foi na loja, comprou o urso que ela quis e eu reforcei que era por causa da chupeta. Quando ela chegou à noite em casa, adivinha o que ela fez? Pediu a chupeta. E chorou. E eu falei, não, filha, você trocou pelo urso. Então, ela, muito sentida, ela entendeu esse processo. Ela abraçou o urso e chorou abraçada no urso. Mas ela nunca mais pediu a chupeta. Ela sentia dificuldade para dormir. Ela, por mais de um mês, gente, ela não pegava no sono. Ela demorou para dormir. Ela começou a dormir menos, dormir mais tarde, acordar mais cedo, tipo, muito mais cedo, 5 horas da manhã. E, além disso, ela parou de dormir de tarde. Ela simplesmente não queria dormir. Não queria, de jeito nenhum. Então, foi uma luta. Mas aconteceu, ela não pedia a chupeta. Ela entendia que a chupeta não era mais uma opção. Mas a gente sofreu, né? Eu pensei em dar a chupeta de volta, mas eu mantive firme a minha decisão. A questão é, se você devolver a chupeta, você já perdeu um método, entendeu? Por exemplo, se a conversa a criança entendeu, e daí uma hora você cansa de a criança não dormir, você devolve a chupeta, então, o que significa? Que aquele argumento não é válido mais. Então, você vai ter que ir para uma próxima técnica. Se a chupeta estragou, você estragou a chupeta, e depois você devolveu uma chupeta nova, então, também perdeu o argumento, porque a criança vai saber que se estragar outra, pode ser que venha uma nova. Se você faz isso, a questão do presente, e você desiste, então a criança não vai mais acreditar que dá para trocar por um presente, porque ela pode pedir depois de volta. Ou seja, se você começou o processo, não volte atrás. Eu sei que é difícil, gente. Quando a Júlia foi um sofrimento. Quando a Júlia foi tão difícil que eu cheguei a pensar assim, se eu soubesse que seria assim com ela, eu não teria dado a chupeta lá no começo. Calculem. Então, a verdade é a seguinte, não é fácil tirar a chupeta, mas também não precisa ser aquele bicho de 7 cabeças. Pesquise, já vá condicionando seu filho, faça ele entender que a chupeta não é para sempre. Crie coisas para ele entender que a chupeta é para crianças muito pequenininhas e que ele está crescendo e ele vai virar um homem forte e valente, uma mulher inteligente e forte que não precisa da chupeta. Sei lá, crie argumentos, mas para o teu filho entender que a chupeta não é para sempre. E se você está começando agora com essa história de chupeta, não deixe pendurada, não deixe ao alcance, use só para dormir, crie regras bem estabelecidas que vão facilitar muito a vida na hora de tirar. Tá bom? Se você tiver alguma técnica, alguma dica, alguma sugestão de como você tirou a chupeta, comente aqui, compartilhe o seu conhecimento, a sua sabedoria, compartilhe o ouro com tantas pessoas que precisam. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente, faça todas aquelas coisas que eu sempre falo. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque a gente sempre tem vídeos novos sobre maternidade, sobre criação de filhos e outros assuntos semelhantes. Obrigada pela sua companhia e até mais.